Bom dia pessoal, bom dia líderes. Esse daqui é o nosso encontro do Compartilhar. Compartilhar é uma conversa com líderes, conversa com empresários, é uma conversa com pessoas que lidam com pessoas, pessoas que têm poder e responsabilidade para fazer negócios acontecerem e transformar vidas de outras pessoas. Então esse papo aqui é muito especial, sempre trazendo temas que vocês estão sugerindo. Tenho recebido várias sugestões interessantes e ao longo da semana e das semanas eu vou acrescentando esses novos temas. Hoje o tema que eu escolhi foi como reter talentos, né? A mágica de reter talentos dentro da organização. Eu fui fazendo uma lista de quais pontos retém pessoas dentro de uma empresa, faz com que as pessoas não tenham vontade de sair daquele lugar, de continuar lá, né? E essa lista foi interessante. Bom dia, Paulo, muito bom dia. Bom dia, Marcel. E é muito interessante que essa lista ela foi crescendo, né? Porque eu fui construindo essa lista do que é importante para reter as pessoas dentro de uma empresa a partir da minha própria experiência pessoal e da minha experiência de consultoria, né? Trabalhando há tantos anos, passando por tantas empresas e sentindo a felicidade e a infelicidade de tantas pessoas. Então esse mapa é muito legal, porque a primeira coisa que ele traz para a gente é que o que faz com que uma pessoa permaneça na mesma empresa é muito pessoal. Mas se você começar a fazer uma análise, se você começar a fazer uma amostragem mais significativa, você vai ver que tem vários pontos em comum. Então, por exemplo, você pode ter dentro de uma grande multinacional uma pessoa que hoje esteja se aposentando. Então, ele trabalhou a vida inteira dentro de uma grande multinacional. Aqui no meu bairro, existe uma rotisserie antiga aqui no bairro. Tem uma senhora que trabalha no caixa, Dona Helena. A Dona Helena trabalha lá há 27 anos. Então, os motivos pelos quais a Dona Helena permanece como caixa nessa rotisserie são muito diferentes dos motivos pelos quais um executivo se aposentou dentro da mesma multinacional. Mas, se nós formos pegar esses dois exemplos, junto com uma grande amostragem, nós vamos ver que os motivos de um e os motivos de outros vão estar contemplados nessa lista aqui. Então vamos lá, pessoal. Paulo, esse tema realmente é bem legal e as pessoas precisam prestar bastante atenção neles, né? De dois motivos. Um é em relação aos liderados e em relação a si próprio, né? O meu primeiro tema aqui de live foi: e quando eu não gosto mais do meu trabalho? Esse tema ele vai passar por algum item que eu coloquei nessa lista aqui. O que está me fazendo querer ir embora? O que não me dá mais vontade de ficar aqui? Então você vê como as coisas estão ligadas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro item que eu coloquei, não podia deixar de ser dinheiro, né? Bom dia, Alessandro, bom dia. Então vamos lá, dinheiro, salário, né? É incrível como ainda existem líderes, ainda existem empresários que acreditam que se você pagar bem, se você der um bom salário, você vai ter a pessoa inteiramente comprometida, inteiramente envolvida e feliz. Não pode ter erro maior. Então, salário, dinheiro, é um tema que merece um espaço aqui para a gente conversar. Quando uma pessoa ganha mal, quando ela não consegue pagar suas contas, quando ela está trabalhando, mas a cabeça dela não está ali presente, porque ela está preocupada em como é que vai quitar alguma conta, o nome dela está ficando sujo, ou está faltando coisa em casa, o filho está numa escola ruim, precisa melhorar isso. Cara, é tanta coisa do nosso dia a dia que faz pressão
sobre a nossa vida, que passa por dinheiro, que quando está faltando dinheiro, a pessoa não consegue se comprometer, a pessoa não consegue se envolver com aquele trabalho que ela está fazendo e com a empresa onde ela está. Então, assim, a falta de dinheiro é um fator desmotivacional muito grande. Mas a presença de dinheiro não necessariamente vai motivar ninguém. Então, é muito interessante, vamos dar um exemplo aqui bem tosco, hein? Vamos pegar uma pessoa que ganhe R$1.000. Essa pessoa trabalha numa empresa, ganha R$1.000 por mês. E essa pessoa, vamos considerar aqui para o nosso exemplo que ela esteja lá há muitos anos, há 5 anos. Então ela trabalha há 5 anos numa empresa, ganha R$1.000 por mês. E ela tem um desempenho mediano. De repente o dono fala, descobri, vou dar um aumento de salário para ela, ela vai ser o meu funcionário, vai ser meu funcionário padrão. E aumenta de R$1.000 para R$10.000, 10 vezes, né? Essa pessoa que ganhava 1.000 e passou a ganhar 10.000, ela vai passar por uns 2, 3, 4 meses que ela vai estar extremamente empolgada, ela vai estar extremamente, um feliz, mas é um feliz passando por uma sensação de êxtase, né? Então ela começou a comprar coisa que ela nunca comprou na vida, ela começou a pagar todas as contas, não deve mais nada para ninguém. Ela mudou de casa, agora mora num outro lugar, mudou de bairro, comprou um carro. Até que depois de alguns meses, ela entrou num novo padrão. E aí aqueles R$10.000 já passaram a ser a rotina da vida dela. Então, aquela empolgação inicial, ela não existe mais. E quando essa empolgação inicial acaba, a pessoa vai tender a voltar naquele padrão de desempenho e de felicidade que ela tinha antigamente, quando ela ganhava R$1.000. Lanes, com isso você quer dizer que a gente não deve dar aumento de salário para as pessoas? Absolutamente não. Fazer com que as pessoas ganhem honestamente, bem, dentro daquilo que seu negócio pode pagar, isso é fundamental. Então você ter colaboradores que recebem um salário, que conseguem pagar todas as suas contas e ainda sobra para essa pessoa construir seus sonhos, ter uma vida legal, isso é maravilhoso. Só que isso per si não basta, né? Precisa de mais coisas. Então esse aqui era nosso primeiro item, né? Salário. Ele é importante até certo ponto, mas a partir dali ele não gera nenhum envolvimento, né? Até porque se um outro lugar oferecer mais dinheiro para ele, e se o salário for realmente a única forma de retenção que você tem, ele vai embora por dinheiro, por R$50, essa pessoa, ela muda e vai embora. Então vamos lá, segundo ponto, aqui a coisa começa a pegar e vai passar muito por estratégias, né, que empresários e líderes precisam ter. Então o segundo ponto é pessoas certas nos lugares certos. Cara, nada pior dentro de uma empresa do que você estar no lugar errado, porque te colocaram para fazer uma função que não tem nada a ver com você, porque naquele momento era mais conveniente para a empresa. Isso por certos períodos, para tapar um buraco numa situação emergencial, não tem problema nenhum. Mas mesmo nesses casos, é muito importante que o líder, que o empresário converse com essa pessoa para falar, fulano, eu preciso que você fique nessa função aqui durante X tempo, porque a gente tem um buraco aqui, a gente precisa tapar isso e a coisa precisa continuar rodando. Tudo bem para você, mas eu sei que não é aonde você deveria estar, não é aonde você dá o seu melhor potencial, não é aonde você tira a sua maior felicidade. Eu acho que esse papo transparente é fundamental. Então assim, quando as pessoas estão trabalhando nos lugares onde elas desempenham melhor, onde os seus talentos e seus pontos fortes se manifestam de uma maneira mais autêntica e mais plena, essa pessoa
ela vai ter um grande prazer por aquilo que ela está fazendo e pelo lugar onde ela está trabalhando, né? Então, assim, quando a pessoa não está num lugar legal, quando ela não está numa posição legal, isso para ela vai causar um incômodo. E se ela vê que não tem nenhuma mudança que se avizinha num futuro próximo, ela vai tender a procurar um outro lugar e ela vai embora. Então, um ponto importantíssimo é esse: pessoas certas nos lugares certos. Terceiro ponto: conhecer os seus colaboradores e os seus níveis de maturidade. Numa outra live eu já falei sobre isso, né? Bom dia, André, seja bem-vindo. Já falei sobre isso, né? Conhecer as pessoas é fundamental. Sentar com as pessoas para conversar com as pessoas e saber o que elas esperam desse trabalho que elas estão fazendo. Então, elas conseguiram entrar para trabalhar dentro da sua organização. Qual é a expectativa dela? O que ela quer tirar de lá? Para onde ela quer ir? Ela está lá só para passar um verão? Ela só está lá para esperar a crise passar? Ela está lá para aprender alguma competência que ela precisa para ir para outro lugar? Enfim, o que essa pessoa quer? E o quanto mais transparente e autêntico essa conversa for, melhor para ambos os lados, né? Paulo, o que você escreveu aqui? Vamos ver. Ser escalado na posição certa gera ponte de dedicação. Muitas vezes assumimos papéis que não são nossa vocação. Perfeito, Paulo, é isso mesmo, né? Eu lembro quando eu trabalhava na BASF e eu tive um colega de trabalho que ele era um alemão, que ele veio para o Brasil enquanto eu ia ficar na posição dele lá na Alemanha. E é interessante que depois que eu fui descobrir que ele começou a trabalhar na BASF aos 16 anos de idade, e quando ele começou a trabalhar, logo no pós-guerra, né? E aí o que aconteceu? Ele ajudou a reconstruir a fábrica, tijolo por tijolo, quando tudo estava bombardeado e destruído. Então, olha que coisa interessante, o envolvimento que essa pessoa tinha com aquela organização era um envolvimento visceral. Agora, assim, é o sonho de alguém carregar tijolo para reconstruir uma fábrica que foi destruída durante uma guerra? Para ninguém. Mas isso foi um momento, e esse momento de fazer aquele trabalho acabou criando um vínculo muito grande, e aí ele escalou em outras posições. Nossa, esse cara foi muito importante dentro da organização. Então, assim, conhecer as pessoas, os seus gostos, as suas vontades, os seus planos. E uma outra coisa que eu falo bastante, níveis de maturidade. Que o líder consiga mapear o nível de maturidade em que as pessoas se encontram para contribuir para que essas pessoas consigam avançar nesses níveis de maturidade, para ela consiga dar um passo além, né? Então isso aqui é uma coisa fundamental. Outra coisa importante, saber o que cada pessoa quer e até onde que ela pode ir, né? Às vezes tem essa coisa insana de desenvolver pessoas, mas é importante perguntar para ela: você quer dar um passo além? Você quer sair da posição que você está e fazer outra coisa? Porque às vezes passa na cabeça, tanto do líder como de um RH, que todo mundo tem que ir se desenvolvendo, promovendo, e não é por aí. Você vê inúmeros casos, né? Aliás, a maioria de pessoas que elas ficam numa mesma posição durante uma vida inteira e não por falta de opção, Elas continuam fazendo aquilo porque ali elas se realizam, ali para elas está tudo bem. Eu vou dar até um exemplo fora desse mundo organizacional que a gente fala bastante aqui, né? Funcionário dentro de uma empresa. Vou dar um exemplo até de meu pai. Meu pai era dentista. E se você olhar dentistas hoje, eu penso na minha dentista, penso num médico, tem um médico homeopata que atendeu minha mãe e atende ainda a família há 30 anos, né?
Então assim, a pessoa faz a mesma coisa durante a vida inteira dela. E se você fosse pensar com essa visão do cara que não, você tem que crescer, desenvolver, era para o cara ter uma clínica de 14 andares com 100 médicos trabalhando para ele. E não é isso que ele quer. Se ele montasse uma clínica e botasse um monte de funcionário para trabalhar, ia estragar com a vida dele. O que ele gosta? Ele gosta de ficar ali no consultório dele, atendendo as pessoas, interagindo com elas nesse dia a dia. Isso traz felicidade para eles. Assim como para a dona Helena, o que traz felicidade para ela, aquele relacionamento diário que ela tem com as pessoas no caixa, quando elas vão pagar aquilo que elas compraram na rotisserie. Então é interessante porque ela conhece praticamente todo mundo pelo nome, ela chama todo mundo pelo nome. Então tem um vínculo com as pessoas. E em lojas de bairro, essa é uma coisa hiper comum, né? E aí você fala, caramba, olha só que interessante. Começa você a prestar atenção. Quantas pessoas que trabalham em lojas de bairro, onde você mora, que elas estão lá há muito tempo. Um outro exemplo interessante são postos de gasolina. Normalmente você pensa no frentista como uma função que é de uma rotatividade muito alta. Mas se você olhar alguns postos estáveis, não é esse posto que abre e fecha sob nova direção. Não, postos estáveis. Como por exemplo, que perto da minha casa tem um. E eu morava em Sorocaba. Quando eu mudei de Sorocaba para cá em 2014, eu passei a usar aquele posto. Se eu for hoje lá, 6 anos depois, são as mesmas pessoas que estão atendendo. Outra coisa interessante, restaurante. Você vê garçons em restaurante, ou pessoas que trabalham em padarias, em bares. Aquele cara que você vai tomar um cafezinho no bar, você está entrando no bar, a pessoa fala, bom dia João, como é que você está? O de sempre. Então olha só, essa pessoa, ela encontra sentido, ela encontra felicidade nesse trabalho que ela faz, no conhecer as pessoas, no se relacionar. E ela não quer virar dona de bar, ela não quer virar dona de bar. Então, entender as pessoas, o que elas querem e até onde elas querem ir, isso é uma coisa fundamental, né? Marcel está falando na farmácia, a gente vê bastante disso, com certeza. Então, se a gente pega alguns negócios assim, você vê, cara, como é comum a gente ver pessoas há muitos anos nas mesmas funções, né? E felizes, né? Você chega lá, conversa com a pessoa te atende, ela entende que aquele papel que ela faz é um papel importante, né? Muito legal. Paulo dizendo que ponte de motivação quando atuamos com o que gostamos e admiramos, ambiente saudável e que dá prazer, com certeza, né? Então, você saber até onde que cada pessoa quer ir é fundamental. Que às vezes você constrói um plano de carreira para uma pessoa porque você enxergou potencial nela, só que esqueceu de fazer uma perguntinha. Cara, você quer ir para lá? Você gostaria de fazer essa outra função? Você gostaria de ter esta promoção? E às vezes a gente se surpreende com a resposta que as pessoas dão, principalmente quando elas falam, não, eu não quero isso que você planejou para mim. Você fala, não, mas vai ser muito melhor, você vai crescer. Eu quero, mas eu não quero, cara, estou super bem onde eu estou. Adoro fazer o que eu faço, para mim tá bom, de bom tamanho, pago minhas contas, cada um tem sua motivação. Então a gente precisa parar com esse negócio de achar que todo mundo precisa crescer. Precisa interagir com cada pessoa e saber o que ela quer e para onde ela quer ir. Outro ponto importante, incentivar o uso das capacidades, né? Então uma das coisas que retém muito talento dentro das organizações é fazer com que as pessoas exerçam os seus melhores talentos e os seus pontos fortes. Quando a pessoa coloca aquilo que ela estudou à prova, isso para ela passa a ter significado, isso é gostoso, isso é legal. E aí tem o ir além. Só que nesse ir além, cabe a pesquisa com a pessoa. Eu perguntar, fulano, olha, puta cara, você está indo maravilhosamente aqui, você está entregando 100%, cara, maravilhoso. Pergunta, posso dar um pouco mais para você? Você vai ter que estudar mais, você vai ter que pesquisar mais, você vai ter que ir além. Posso dar?
tem pessoas que vão dizer sim, tem pessoas que vão dizer não. Então, assim, dentro de qualquer organização existem tarefas que necessitam de rotina, né? Toda organização tem tarefas rotineiras, que para um perfil de pessoas isso mata a pessoa, e para outro tipo de pessoa é o céu, ela adora fazer aquilo, né? E é interessante como a gente precisa ver o quanto que eu estou julgando o outro e a satisfação que o outro vai ter com o trabalho pelo meu parâmetro, por aquilo que eu sinto, né? Então, eu tenho a consultoria, tenho a editora, tenho a revista Coaching Brasil, e num dado momento, por vários anos, a gente teve também a livraria do Coach, né? A livraria do Coach, ela fazia o quê? Ela revendia livros de várias editoras, todos esses livros falando sobre coaching e temas correlatos, principalmente para os nossos assinantes, os assinantes da revista Coaching Brasil, vendendo esses livros com grande desconto. Para mim, era extremamente prazeroso. No começo, quando eu não tinha uma funcionária que fazia isso, era extremamente prazeroso de manhã abrir o computador, ver os pedidos que entraram, as compras que foram feitas, e aí era o meu lado empresário vendo as vendas que eu tive. Depois era separar os livros ali na prateleira, fazer as etiquetas, colocar os livros dentro de um saquinho, embalar os livros e levar até o correio. Essa tarefa, embora rotineira, para mim era muito gostosa. Eu gostava muito de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um lado meu que gosta de mexer com coisas físicas, coisas palpáveis. E a consultoria e a revista são duas coisas que elas não são palpáveis, né? A consultoria você mexe com ideias, você entrega um serviço, mas você entrega uma palestra, você entrega um curso. Eu não estou entregando um produto físico. E na revista também o produto é digital, embora ele exista ali na tela, mas é diferente de um livro, né? Papel, tem peso. Então tem um lado meu que gosta muito de mexer em coisas físicas. E eu tinha muito prazer em fazer todo esse processo de pegar o livro, separar, embalar, fazer etiqueta, embora seja uma tarefa extremamente rotineira. Que no meu papel como um empresário me tomava um tempo precioso para eu pensar em outras coisas, estratégias e coisa e tal. Mas se você pensar determinado perfil de pessoas que a pessoa adora fazer aquele negócio rotineiro, cara, aquilo para ele está ótimo. Então não queira dar para ele um papel que não vai caber nele, ou que ele não vai ser feliz com ele. Então esse ponto aqui é super legal e importante. Outro ponto, honestidade e transparência na comunicação. Então, se tem uma coisa que faz com que as pessoas se sintam bem dentro de uma empresa, é sentir que a comunicação flui de uma maneira aberta, que a comunicação flui de uma maneira absolutamente transparente. Eu lembro os tempos em que eu fazia pesquisas de clima organizacional, e um dos itens era exatamente avaliar como é que estava o processo de comunicação interna. Especialmente em qual veículo interno que as pessoas mais confiavam para receber comunicação. Então, em algumas empresas o veículo mais confiável de comunicação dentro da organização é a voz do gerente. Quando o gerente reúne a equipe dele e fala alguma coisa, aquilo é tido como verdade. Tem outras organizações que não. O gerente reúne as pessoas, diz para elas o que está acontecendo ou aquilo que vai acontecer, e as pessoas ficam, será? E aí a pessoa fica esperando sair no quadro de aviso. Quando sair impresso no quadro de aviso, pendurado lá, aí a gente acredita. Existem outras organizações ainda que a fonte mais confiável de informação é a tal chamada rádio peão, né? Isso em fábrica era e é ainda muito, muito comum, né? A rádio peão, que é a fofoca de bastidor. E essa fofoca de bastidor, isso é incrível. Cara, as pessoas têm fontes fantásticas. Então, assim, 90 e tantos % do que rolava na rádio peão das organizações por onde eu já passei era verdade. E aí,
as pessoas veem, a hora que a Rádio Peão falar desse negócio aqui é verdade. Enquanto o chefe falar não vale nada, quadro de aviso também não. Então, a fonte da comunicação da empresa. Então, aquilo que a empresa fala, seja pela voz do líder, seja aquilo que está no quadro de aviso, tem que ter confiabilidade. Então, quando um líder reúne as pessoas e passa uma informação, é importantíssimo que as pessoas confiem nesta informação. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Outra coisa legal, ter uma cultura positiva de feedback. Então, as pessoas receberem constantemente o feedback, né? E não é simplesmente aquele feedback de dizer você está indo bem, você está indo mal, mas fazer uma coisa além do simples feedback, que é fazer uma coisa chamada gestão de desempenho, que é planejar o desempenho da pessoa em conjunto com ela, estabelecer metas, estabelecer checagens, pontos de checagens ao longo do tempo, e você fazer um acompanhamento da gestão de desempenho. Isso substitui aquele simples feedback que a pessoa recebe a cada 6 meses, a cada 1 ano, que vira um ponto no ano em que a pessoa recebe uma carga de informação de coisas que por vezes aconteceram meses atrás. Então, quando se trabalha com gestão de desempenho, isso é de uma riqueza muito grande e a pessoa ganha segurança naquilo que ela está fazendo e ela sabe que não vai ter nenhuma surpresa na comunicação com o seu líder no futuro. Outra coisa importante, né? Criar um ambiente de segurança psicológica. Então, segurança psicológica é algo fundamental para que a pessoa consiga estar presente naquele trabalho dela, ela esteja inteira ali e ela não esteja com medo de que vai acontecer alguma coisa. Você mandado embora, a empresa vai entrar numa crise. Então, assim, sempre que uma empresa entra numa crise, é fundamental reunir as pessoas e conversar com elas. Nós estamos entrando numa crise, sim, a situação é essa. Ainda não tem motivo para ninguém sair correndo, mas é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. Em função dessa crise, o que todos nós precisamos fazer para maximizar as possibilidades de todos nós atravessarmos a crise de uma maneira positiva? Isso. Então, quando essa comunicação é transparente e as pessoas estão envolvidas, isso gera uma segurança psicológica importantíssima e fundamental para que a pessoa consiga dar o seu melhor e estar presente dentro daquilo que ela está falando. Outra coisa importante, ter uma cultura positiva de reconhecimento, né? Então, reconhecimento de um bom desempenho, de uma boa atuação, de uma boa presença é fundamental. Esse reconhecimento, ele é o contraponto daquele não fez mais do que sua obrigação. Então, quando as pessoas vivem dentro de um ambiente que constantemente ele fala não fez mais do que sua obrigação, essa pessoa vai passar a se sentir infeliz dentro daquele ambiente e com o tempo ela vai procurar outro lugar onde ela possa ser mais feliz, né? Então, mais um ponto aqui é plano de carreira, né? Então, aí as pessoas falam, é importantíssimo entrar numa empresa que tenha um plano de carreira para mim. Não. Plano de carreira, quem tem que construir seu plano de carreira é você. E aí tem uma coisa importante que é, quando a empresa constrói um plano de carreira para você, muitas vezes ela pode estar te levando para um lugar onde você não quer ir, pode estar te levando para um lugar onde você vai se sentir tremendamente infeliz. Todos os dias a gente vê casos em empresas de pessoas que eram excelentes dentro dos trabalhos operacionais que faziam e foram promovidas à liderança, foram promovidas a uma gerência e aí acabou a vida delas porque elas não sabem fazer aquilo direito, não gostam de mexer com gente e elas ficam enterradas em trabalhos rotineiros e elas acabam não fazendo bem aquele trabalho que elas deveriam fazer, que é o de liderança, e ela acaba fazendo um meia boca naquele trabalho mais rotineiro que ela fazia antes, que é o que realmente ela gosta de fazer. Então, plano de carreira, quem tem que construir é a pessoa, mas o papel da organização é o quê? É abrir um campo
para que existam possibilidades de se ter um planejamento de carreira legal. Então aqui importante voltando lá no começo aqui do nosso papo, aqui dos primeiros itens que eu coloquei, conhecer as pessoas, saber o que elas querem e para onde elas querem ir. A partir disso, constrói-se conjuntamente um plano de carreira. Então, a pessoa, por vezes, ela pode ter num plano de carreira uma posição que não existe dentro dessa organização onde ela está. Nada mais natural numa organização madura do que o líder ou do que o próprio dono, empresário, converse com essa pessoa e fale assim, cara, olha, aqui dentro você pode ir até este nível aqui, até essa posição aqui, ou você pode aprender até aqui, de lá para lá eu não tenho, né? Então assim, eu posso ajudar você a você chegar até ali. Quando você chegar lá, cara, vou ajudar você a você se recolocar num outro lugar, eu vou ajudar você a você dar seu próximo passo. Mas o que é muito legal nesse caso? O muito legal nesse caso é que enquanto a pessoa está dentro desta organização, ela está 100% presente, porque cada dia que ela está lá é um dia de aprendizado, é um dia de exercício, é um dia que ela está dando passos muito, muito, muito fortes e palpáveis na direção de para onde ela quer ir, né? Paulo está falando, muitas pessoas deixam as empresas por falta de perspectivas, desafios e responsabilidade. Exatamente, né? Então esse daqui é um grande problema, né, Paulo? Quando as pessoas não têm perspectiva, não têm desafio, não têm oportunidade. E o outro lado da moeda é quando você joga em cima dela oportunidades e perspectivas que ela não quer, então ela se sente igualmente mal, né? Então assim, plano de carreira, quem tem que construir é a pessoa. A empresa tem que abrir oportunidade, ser parceira da pessoa nessa construção e nesse acompanhamento. E ter uma verdade muito grande, né? Deixa eu fazer um parênteses interessante aqui. Há muitos anos que eu tenho algumas conversas dentro de organizações que eu noto que a maioria dos líderes e a maioria dos empresários, eles não estão preparados para essa conversa, que é quando eu coloco a seguinte situação. Imagina que você está fazendo um processo de seleção para uma vaga importante, e aí você chega, no final desse processo de seleção, você tem 2 candidatos, os 2 muito bons, muito bons. O primeiro deles, e aí a grande pergunta é, como é que eu vou fazer o desempate disso, né? Eu tenho que ter algum parâmetro para desempatar, para escolher entre um e outro. E aí eu proponho uma pergunta, e a pergunta é uma pergunta que não consta praticamente em nenhum manual de seleção, né? Que a pergunta é a seguinte, chegar para o candidato e falar assim, olha, se você entrar nessa empresa, por quanto tempo você quer ficar aqui dentro? Você já ouviu essa pergunta? Por quanto tempo você quer ficar aqui dentro? É interessante que, normalmente, as pessoas vão dizer, não, eu quero ficar aqui a vida toda. E é mentira, né? Por vezes, as pessoas têm na ideia dela até onde que ela pode ir dentro daquela organização e ela já tem uma meta lá na frente. Só que não é politicamente correto a pessoa dizer, não, eu quero ficar aqui por tanto tempo, depois eu vou embora. Porque aí ela já pensa, lógico que eu não vou ser admitido, né? Então, olha que coisa interessante. Imagina que um desses candidatos diga, não, eu quero entrar aqui e ficar aqui, crescer com a empresa, fazer aquele discurso típico que todo mundo quer ouvir, né? E, não, eu quero entrar aqui, quero ajudar a empresa a alcançar resultados, enfim. E a outra pessoa diz, eu quero entrar aqui e ficar aqui por 2 anos. E você pergunta, por que 2 anos? Porque é o período que eu estou estimando, que é o período que eu vou precisar para desenvolver habilidades, competências que eu preciso para dar o meu próximo passo. Então, olha só a diferença entre essas 2 pessoas. Essa pessoa que sabe que ela quer ficar lá por 2 anos, cada dia que ela vai trabalhar é um dia precioso dela. Porque cada dia é um dia que ela quer aprender, que ela quer exercitar,
que ela quer consolidar competências, ela quer aprender novas habilidades, porque ela está se preparando para um próximo passo. E o próximo passo dela são 2 anos. Se um dia ela enrolou, o próximo passo dela vai ser 2 anos e 1 dia. Se um mês ela enrolou, o próximo passo dela são 2 anos e 1 mês. Então essa pessoa não ganha nada quando ela fica enrolando dentro da empresa. Então essa pessoa que quer ficar lá por 2 anos, ela tem uma coisa maravilhosa, que é brilho no olho. Ela sabe por que ela está lá. Enquanto que um outro, ele pode simplesmente entrou, se acomodou, tá tudo certo, então beleza, a pessoa estabelece um padrãozinho de desempenho. Entendeu? Essa é a grande questão. Então, ter essa clareza, ter essa honestidade, isso faz com que as pessoas queiram ficar dentro de uma organização, ou pelo tempo que elas ficam dentro desta organização, elas entregam sempre o seu melhor. Outra coisa muito legal, investir muito dentro de uma cultura colaborativa, né? Então pensar uma cultura organizacional, uma cultura organizacional que privilegia a cooperação, do todo mundo fazer junto. Uma cultura que principalmente não estimule e desestimule a competição entre pares dentro da organização, que desestimule a competição entre setores dentro dessa organização, faz com que você vá criando uma cultura colaborativa. As pessoas, normalmente, elas vêm de uma cultura competitiva, porque a gente vive num mundo competitivo. O esporte, ele é competitivo. E a gente só está acostumado a conhecer esportes competitivos, né? E nós somos bombardeados com isso, e está tudo bem. Competição dentro do esporte é algo maravilhoso, mas competição dentro da organização, competição dentro da família é algo tenebroso, é algo horrível, algo que quebra uma empresa, algo que quebra uma família, né? Então é importantíssimo construir uma cultura colaborativa para que as pessoas entendam que quando elas fazem juntos, todo mundo ganha. E com isso você tem um outro efeito interessante, que é a elevação do nível de maturidade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão se desapegando do ego. Ela vai desapegando de querer ser autora daquela grande ideia. Então ela vai saindo do eu e vai entrando no nós, né? Então isso daqui é um grande indicador de nível de maturidade mais elevado. Isso aqui é fantástico, né? Eugênio, muito bom dia. Eugênio diz, minha filha foi contratada exatamente respondendo isso. E ainda faltou, se a empresa encontrar alguém melhor que eu, ela vai me trocar por essa outra pessoa. E aí foi contratada. Olha que legal, né? Sua filha conseguiu encontrar um lugar onde existe essa honestidade de pensamento, né? Não tem essa coisa do me engana que eu gosto, né? Fala que você vai ficar a vida inteira aqui e eu falo que vou te tratar bem a vida inteira, né? O mundo organizacional, ele é extremamente falso, para falar uma palavra bem curta, né? Ele é muito falso. E quando você tem verdade, quando você tem essa transparência dentro do mundo organizacional, as pessoas tendem a ficar lá, porque elas se sentem bem. Isso faz bem, né? E aí, para a gente ir terminando a listinha aqui, um ponto fundamental para conseguir com que tudo isso daqui aconteça é invista muito no que a gente chama de liderança integral, né? Liderança integral é um líder que ele vai muito além daquele chefe que ele fica olhando planilha para ver o que tem que ser feito, atribuindo tarefa para cada pessoa, fazendo relatório. Não. O líder integral é aquela pessoa que tem visão de negócio, é aquela pessoa que ela tem alta capacidade para estabelecer rotinas, ela tem alta capacidade de planejamento e especialmente é uma pessoa apaixonada por ser humano, por entender que as pessoas são aquelas molinhas que fazem a organização mexer.
Agora, quando as pessoas são simplesmente tratadas como molinhas e como pecinhas, né? E aí vem aquele negócio de recursos humanos como recursos financeiros, como outro recurso. As pessoas estão num movimento muito grande agora de trocar nomes, né? Então o recurso fica uma coisa muito frio, né? Então quando as pessoas são valorizadas enquanto pessoas, né? A liderança é que tem esse papel de enxergar gente como gente, fazer com que as pessoas dentro dos seus trabalhos exercitem os seus melhores talentos, as suas melhores competências, sejam felizes, né? Um bom líder é aquele cara que cria condições para que uma pessoa acorde numa segunda-feira chuvosa e fria e vá trabalhar feliz, porque tem significado naquilo que ela faz, ela ganha bem, ela tem benefícios adequados, enfim, a vida dela flui de uma maneira legal e ela sente que ela, enquanto pessoa, está ocupando o seu lugar no mundo. Para sintetizar todos esses itens aqui, que eu acho que eu somei 13 itens, eu acho que tem um ponto aqui que faz um fechamento de tudo isso, que é: você retém uma pessoa dentro de uma organização quando essa pessoa tem um sentimento de plenitude. Eu acho que é a mesma coisa quando você está num casamento legal, quando você está num namoro legal. É o sentimento de plenitude. Você não precisa procurar nada fora do seu casamento, porque ali você encontra tudo. Então, eu acho que essa retenção de talento dentro de uma empresa passa pelo mesmo caminho. Você não precisa procurar nada lá fora, porque lá dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente onde você trabalha, você encontra tudo aquilo que você precisa. Você encontra tudo para você ser feliz. Você encontra tudo para manifestar suas competências, para colocar os seus talentos, para você se aprimorar, para você aprender, enfim, para fazer o que cada pessoa quer fazer, para chegar até onde cada pessoa quer chegar. Esses pontos são, eu acho que, fundamentais. Então, existem N instrumentos para que você consiga ir aferindo dentro da sua organização qual é o grau de felicidade e o grau de engajamento que as pessoas estão apresentando. Então, quanto mais honesta e franca for essa comunicação dentro das empresas, melhor resposta você vai ter. Resposta mais franca, e aí você vai conseguir também tomar medidas de ajuste, tá certo? Então é isso, meu povo. Esses daqui eram os nossos itens, que somaram 14 itens aqui essenciais para que a gente consiga reter pessoas dentro de organizações, tá? Ontem, com a chamadinha que eu fiz de que eu ainda tinha algumas vagas para uma mentoria gratuita, algumas vagas já foram preenchidas, outras ainda estão em aberto. Então, quem quiser fazer uma mentoria gratuita comigo, entre em contato comigo através do Facebook ou do Instagram, tá? E a gente vai conversar. Tudo bem? Nos vemos amanhã. Amanhã mais um tema. E 7h15 da manhã, avisa amigos e amigas, manda esse recadinho aqui e vamos fazer esse nosso ponto de encontro aqui às 7h15 da manhã, um ponto de reflexão matinal, para que você consiga ter seu dia mais produtivo, para que você exercite algumas ideias, para que seu dia seja melhor, tá bom? Grande abraço para vocês, excelente dia, grande abraço no coração de todos, nos encontramos amanhã, 7h15 em ponto, hein? Bom trabalho, até mais!